Tem Musiala e Moukoko. Colocamos esse confronto aí, porque são dois alemães. Logo abaixo tem o Gakpo e o Gavi, um holandês e um espanhol. Na ponta lá direita, dois franceses, Camavinga e Tchouaméni. E por fim aqui, Bellingham e Martinelli. O inglês e um brasileiro. Gente, são ótimos jogadores, são realmente muito promissores e já são realidade em, em, em muitos campeonatos, em muitos grandes clubes, tá? E para iniciar, vou perguntar aqui ao Matheus, a dupla alemã, Matheus, Musiala e Moukoko. Eu vou trazer aqui números deles nessa temporada para poder te ajudar também, caso você goste aí dos números, enfim. O Musiala é destaque no Bayern de Munique. São 9 gols e 7 assistências em 14 jogos. 19 anos, é um astro do Bayern de Munique, já é uma realidade por lá. E o Moukoko, que tem 18 anos, também joga no futebol alemão, no Borussia Dortmund, né? Também um outro clube grande de lá. E são 6 gols e 4 assistências em 14 jogos, todos ali atacantes, enfim, estão na seleção alemã. Eu quero que você fale um pouco sobre eles aí, o seu voto. Eu acho que só por esses números que você falou, né, a gente não pode, obviamente, só, pegar os números de maneira fria, sem analisar o contexto. Eu vou logo adiantar que voto em Musiala, que é um dos caras que eu tô muito ansioso para ver atuar durante a Copa do Mundo. Um cara jovem, novo, que tem esses números todos aí que você acabou falando, num nível de exigência maior, de competitividade maior que é o Bayern de Munique, né, que é o todo-poderoso Bayern de Munique, e que o Moukoko ainda não tá, nesse tipo de patamar, tá no Borussia Dortmund ali, que é o grande adversário do Bayern, mas que não faz frente ao Bayern na Alemanha, né. E o Musiala ainda não estreou, né? Diferente aí de alguns outros como, que estão na lista, como Gakpo, que eu sempre atrapalhou, trava-língua da porra. E dos caras da França, né? Do Tchouaméni, o Camavinga entrou hoje? No jogo? Não entrou, então. Eu acho Camavinga não que entrou e o Bellingham também já estreou. Bellingham também. Bellingham também estreou. Nome muito forte. Vai ser barril essa disputa aí. Enfim, eu voto em Musiala, um cara que estou muito ansioso para ver. A gente não tem como falar sobre atuações dele na Copa, porque vai estrear com a Alemanha ainda. Mas eu voto em Musiala pelos números, pela qualidade e pela promessa que ele é dentro do Bayern de Munique. Aí, então, o primeiro voto para Musiala. E aí, Rafa, como é que você vota? Eu concordo com tudo que Matheus falou sobre o Musiala, mas eu só votar uma coisa que eu gosto, né? Que é quando esse jogador tem essas histórias legais, como foi a do Moukoko, né? Ele teve esse sucesso meteórico aí no início, ajudou o Borussia na primeira fase da Champions, que deu muito trabalho para o Manchester City, tanto que foi convocado, né? Muito por esse momento que ele viveu agora. Eu gosto dessas histórias, eu vou votar nele só por isso. Então tá aí, né? Ele que tá deixando aqui o Na Copa para ir ser produtor do programa lá do Faustão, do Luciano Huck, né? Que ele tá indo pela história, mas está valendo, obviamente, que realmente Muito ele tem uma mais o história Globo Esporte, né? muito. Hã? Muito mais o Globo Esporte, né, que faz esse tipo de. Fiquei até emocionado aqui você votando pela história, realmente muito tocante. Mas realmente o Borussia Dortmund tem isso, né? A gente vai falar do Bellingham lá no final, mas são dois jogadores do Borussia e o Borussia sempre se reinventando ali. Sai um, vem outro melhor. E assim vai. É bem bacana o que esse projeto, né, do Borussia Dortmund, muito forte lá na Alemanha. Só que, infelizmente, para eles, tem um time como o Bayern de Munique. E o Moukoko, ele vem se destacando muito bem. É um ano mais novo do que o Musiala. E nessa faixa etária, um ano faz muita diferença.
né, para um jogador de 20 anos, para um jogador de 18 anos, por exemplo, ou 17 anos enfim, faz muita diferença o sub-20 com o sub-18, o sub-23 com o sub-20. É uma diferença absurda em relação a você já ter 25 e 26 ou 25 e 27, enfim. Mas realmente a temporada do Musiala é absurda, assim, candidatíssimo à revelação da Copa. O Bayern de Munique tem enormes jogadores e ele se credenciar muitas vezes como o melhor deles é porque realmente o moleque está jogando demais, então meu voto vai para Musiala. 2-1 então para o jogador do Bayern de Munique, que passa de fase. E agora eu vou lá para outra ponta então. Eu vou para Camavinga e Tchouaméni, 2 jogadores franceses e 2 jogadores do Real Madrid. Como você vota, Rafa? Gosto muito dos dois jogadores. O Camavinga chega no Real Madrid antes do Tchouaméni, né? Chega na metade da temporada passada. O Tchouaméni, na verdade, né, ele chega fechando a janela, né, da temporada passada. E o Tchouaméni chega nessa temporada. Mas o Camavinga, apesar de ter sido muito importante, por exemplo, quando o Kroos não ia bem e ele entrava e melhorava o jogo, como foi, por exemplo, contra o Paris Saint-Germain. A gente lembra muito dos gols de Benzema, mas quando ele entra, ele ajuda a mudar o jogo, ele e o Rodrigo. Mas eu voto no Tchouaméni porque ele assumiu o papel de Casemiro e não sentiu o peso da camisa do Real Madrid logo na sua primeira temporada. E além de ser o titular do Real Madrid, o Camavinga não ser, ele também virou titular na França, na Copa do Mundo e não sentiu o peso mais uma vez. E o Camavinga também não conseguiu ganhar nessa vaga de titular, por isso eu voto no Tchouaméni. Ô, Matheus, apesar do Camavinga ter chegado antes ao Real Madrid do que o Tchouaméni fez uma grandíssima temporada no Mônaco. É um ano mais velho, né? O Tchouaméni tem 22 anos, o Camavinga tem 21 anos. Camavinga que essa temporada ainda não marcou gols ou deu assistências, enquanto que o Tchouaméni também não marcou gols, mas deu 2 assistências. E Rafael pegou bem nesse ponto aí do Tchouaméni ter simplesmente assumido a posição deixada por Casemiro e até o momento não deixou nada a desejar. Vai substituindo muito bem o brasileiro, que é histórico no time do Real Madrid. Como é que você vota? Depois disso aí, não tem como votar diferente, né? Tchouaméni, sobretudo porque a gente tem que ter um pouco de critério, né? Hoje, o Tchouaméni foi titular, Camavinga não entrou, embora ele tenha sido até não sei se foi no último treino ou se foi no penúltimo treino e tal, tava sentindo. Talvez por isso não tenha entrado também, mas o Tchouaméni hoje é titular na seleção da França, com desfalques, que a gente já sabe. E é titular também no Real Madrid, assumiu a posição de Casemiro, e eu voto nele hoje. Acho que por conta desse critério. Ele é titular da França, titular do Real Madrid. Nos 2 times que os dois jogam, embora de posições diferentes, o Tchouaméni é titular no Real Madrid na França e Camavinga ainda não estourou, embora seja um jogador muito útil, a gente tem que ficar muito de olho nele, mas acho que o Tchouaméni hoje está à frente. Cara, o Camavinga é muito bom também. Essa geração francesa é absurda. Eu meio que já dei meu voto também, né? Quando te falei tudo isso, meu voto também no Tchouaméni hoje. Está mais pronto e já é titular absoluto tanto de Real Madrid quanto de seleção francesa agora, né? Sem o Kanté, sem o Pogba, enfim. Então é meu voto também, mas gente, fiquem de olho porque esses dois ainda vão jogar demais, vão jogar demais. E agora, voltando para o lado esquerdo, Gakpo e Gavi. Eu vou começar dando voto porque é o seguinte, Gavi é o atual Golden Boy, né? Esperava-se muito aí do Musiala, por exemplo, mas Gavi, jogador de meio campo ali do Barcelona, acabou vencendo. E aí eu vou ser até um pouco cruel aqui com os números, porque Gavi ele realmente joga um pouco mais recuado. Apesar de, se não me engano, jogar com a camisa 9 na seleção espanhola, mas ele joga mais recuado.
joga como um terceiro homem de meio campo ali, enquanto que o Gakpo, que jogou na ponta direita, né, nesse primeiro jogo pela seleção holandesa, depois, com as substituições, foi um pouco mais para dentro da área, acabou fazendo gol, jogou muito bem. E a temporada deles até aqui é a seguinte: Gavi com 25 jogos, um gol e uma assistência, 18 anos e Golden Boy. E o Gakpo, que é 5 anos mais velho, até não imaginava que ele já tinha 23 anos, mas está surgindo agora mesmo, assim, jogando muito no PSV e deu conta do recado também. E olha, já são 30 jogos na temporada para o Gakpo, 30 jogos, 16 gols e 18 assistências. Então, realmente é uma temporada iluminada do garoto e é o meu voto também para o holandês. Como é que você vota, Matheus? Tá mutado. E agora tá de boa aí, né? Me perdoe. Eu tinha deixado o microfone aberto e fechei, maluquice. Assim, os números a diferença é abissal, né? É até injusto comparar, mas assim, a gente tem que trazer o contexto, né? O Gakpo joga numa liga de uma prateleira um pouco abaixo da do Gavi, né, de Gavi. Gavi joga no Barcelona, é 5 anos mais novo, 18 anos, pô. O cara tem 18 anos, o cara já é titular do Barcelona, né? No momento de reconstrução do Barcelona, efetivamente, né? Eliminado novamente na fase de grupos da Champions League, mas está ali surgindo, junto com o Pedri, que foi o Golden Boy do ano passado, junto com o Ansu Fati, junto com outros jogadores também que estão aparecendo, e outros jogadores que foram contratados já, já consolidados, como o Lewandowski, né? Rafinha, que veio também a peso de ouro lá para o Barcelona, enfim, outros jogadores também que acabaram indo ali para o Barça para fazer o mesmo, meio que uma reconstrução de um time que estava bem abatido, né? Então, assim, os números são um pouco injustos para Gavi, mas acho que é importante a gente trazer esse contexto. Ele é mais novo, tá num time melhor, mais forte, mas o Gakpo realmente já decidiu também a primeira partida para a Holanda, né? Isso conta muito. O Gavi ainda vai jogar, mas não tem como a gente excluir o fato de Gakpo ter feito o gol ali, já no final do segundo tempo, praticamente, que botou a Holanda na frente de Portugal, um jogo encardido. Aquele levantamento de De Jong na cabeça de Gakpo foi um absurdo. E pelos números também no PSV, o cara vem assombrando, né? Acho que eu voto em Gakpo dessa vez, embora Gavi tenha sido o Golden Boy. Você acabou falando Portugal, foi Senegal, né, que o time da Holanda venceu. Mas eu acho que você tocou bem nesse ponto, que esses fatores a gente não pode deixar passar, de que Gavi joga num time como o Barcelona, que está em reconstrução, que joga num campeonato mais difícil, que jogou Champions League, né, o PSV não, está jogando Europa League. Enfim, tudo isso aí deve se levar em consideração, sim, mas realmente hoje o Rakpo está mais pronto e tem atuado melhor e decidido mais do que o Gavi. Rafa, só para fechar, porque já foi decidido para o holandês, quiser falar sobre essa disputa e deixar seu voto, fica à vontade. Matheus falou basicamente o que eu ia falar. É outro tipo de pressão, é outro tipo de jogo. Você jogar na Holanda e jogar na Espanha, ainda mais no Barcelona. Isso pesa muito, ainda mais por Gavi ser mais novo. Mas o voto não é em quem eu acho que pode chegar a ser melhor no final da carreira. É a promessa que chega melhor na Copa, né? Isso que seria candidato à promessa da Copa. Eu acho que o Rakpo, ele tem mais essa possibilidade porque ele já está mais cascudo, mostrou já na estreia que pode decidir um jogo como decidiu. Então eu voto nele, mas apesar de achar o hype do Gavi maior do futebol que ele tem hoje ainda. Eu acho que o do Pedri é condizente com o futebol dele, mas eu acho que por ter vindo nessa leve ainda mais novo, acabaram aumentando a expectativa no Gavi. Mas ele é um excelente jogador e vai render muito aí nos próximos anos pelo Barcelona.
Bom, quando escolhemos aqui alguns nomes, né, como promissores, pô, se a gente fosse estar agora, a gente vai falar do Bellingham, que é inglês, e do Gabriel Martinelli, que é brasileiro. O Rodrigo poderia ter entrado aqui, o Vinícius Júnior poderia ter entrado aqui, e tantos outros jogadores como o próprio Pedro. Só que esses três que eu citei agora, eles já, eles já estão aí para o futebol. Eles já não são mais surpresas, nem promissores. Eles vão evoluir, obviamente, ao longo das suas carreiras. Estima-se ali que um jogador atinja o seu ápice aos 26, 27 anos. Obviamente, eles vão chegar lá e a tendência é essa. Só que eles já são realidade. O Vini decidindo Champions, o Rodrigo decidindo Champions, o Pedri também jogando Eurocopa e comandando o meio-campo de uma Espanha que jogou bem, que quase bateu o final. Então, assim, já são realidade. A nossa ideia é justamente trazer esses jogadores que estão surgindo agora, principalmente nessa temporada, e estão se consolidando como esses jogadores, como esses outros já se consolidaram. E agora, Bellingham e Gabriel Martinelli. E aí, Rafa, como você vota? O Martinelli, ele sai do Ituano já pro Arsenal, muito novo, né? Ele já chega, tem aquela boa impressão inicial, mas depois oscila, o que é muito normal. Temporada passada ele já fez alguns bons jogos, mas nessa temporada ele começou muito bem, como todo o time do Arsenal que evoluiu ainda mais. O Martinelli, se eu não me engano, ele é o jogador que mais participa de gols, né, na Premier League, a liga mais difícil do mundo. Mas o Bellingham, para mim, é outro nível de jogador. Já chegou no Borussia dominando, tanto que já ganhou a vaga na seleção inglesa, que tem bons nomes ali no meio. E ele joga muito, assim. Então eu vou de Bellingham, porque até por ser um futebol que me agrada mais e por achar um melhor jogador. O Martinelli pode ser do Arsenal, né? Porque da Premier League é difícil, com o Haaland lá com quase 20 gols, fica complicado, mas pode ser do Arsenal. Eu vou passar para Matheus esse voto antes de eu falar o meu, mas deixa eu só te passar números aqui, Matheus. Hoje eu tô o cara dos números aqui, o PVC do Dendê. É o seguinte, Bellingham, jogador de meio campo, joga no Borussia Dortmund, e aí você pode levar em consideração, sim, Premier League e Bundesliga, né? Apesar que eu acho que a Bundesliga é um campeonato, sim, também difícil, mas não chega perto, né, da Premier League. Mas o Bellingham, ele tem 19 anos, 28 jogos nessa temporada, 10 gols e 4 assistências. E o Martinelli, 21 anos, 20 jogos, 5 gols e 2 assistências. Realmente vem jogando demais no líder Arsenal no campeonato inglês. E aí, Matheus? Eu acho assim que a gente tem que separar algumas coisas aqui, né? Eh, eu acho que se a gente for analisar momento, carreira, dá briga, tá? Liga aí, uma briga interessante entre os dois. Mas a gente tá falando de Copa do Mundo, né? De revelações que podem ser aí escolhidas, jogadores que podem ser escolhidos como revelação da Copa do Mundo. E aí, eu acho que não tem comparação, né? Hoje Bellingham já estreou fazendo gol, jogando muita bola. E Martinelli, não, pelo que tudo indica, não vai ter uma participação eh, tão forte dentro dessa seleção por conta da, do grande número de jogadores de qualidade que a gente tem nessa seleção, né? Então acho que nesse caso aí, por conta desse critério que eu estabeleci, Bellingham ganha, mas assim, se a gente for analisar carreira por carreira, momento por momento, analisar o contexto, os pesos de cada um dentro dos times, de um Arsenal que é o líder da Premier League, a sensação da Premier League. Martinelli é um jogador importantíssimo para o Arsenal e Bellingham jogando ali no Borussia Dortmund já sendo assim assediado por clubes do mundo inteiro. Mas dentro dessas seleções, acho que o Bellingham sai à frente e pode se destacar mais na Copa por minutagem mesmo, minutos de jogo, que certamente ele vai ter mais que Martinelli. O que tudo indica, né? Não sei, vai que circunstancialmente pode acontecer que Martinelli entre e aí faça 2, 3 gols e aí mude tudo, né? Mas no contexto que a gente hoje tem hoje, com o panorama que a gente tem hoje, Jude Bellingham é o favorito e vai levar essa disputa aí para mim, na minha opinião. Acho que você foi perfeito aí no comentário. Eu também penso assim. Eu até entendo, né, quem pede o Gabriel Barbosa, por exemplo, né, o Gabigol,
nessa convocação. Concordo em parte com a questão dele ser decisivo, realmente em decisões aí. Ele sempre deixou dele, sempre jogou bem, entrega muita coisa. Agora, cara, o Martinelli está jogando demais. Ele está jogando demais e essa convocação não foi à toa, até me surpreendeu, inclusive. Eu esperava o Firmino no lugar dele, mas, mas ele mereceu muito. Velho, eu assisto os jogos do Arsenal assim. Ele já foi até bem na última temporada, como o Rafa bem lembrou, mas era um Arsenal ainda em reconstrução e bagunçado. Nesse momento em que chega um Arsenal assim, que deu liga e que não é o líder à toa, o Martinelli é um dos destaques, mas obviamente o Matheus foi pontual ao dizer que Bellingham talvez não era nem esperado essa titularidade na estreia. Ele chega, é titular do meio-campo com o Declan Rice e com o Mason Mount e joga um absurdo, não perde mais a vaga daquele meio-campo. É um dos jogadores ali mais importantes desse time inglês, que pode contribuir para uma Inglaterra ir até mais longe do que a gente imagina. Então, o Bellingham acaba vencendo essa disputa por 3-0 e agora vai em frente. Vamos seguir nessa, porque eu acho que a outra chave é complicada. Então, vamos em Tchouaméni e Jude Bellingham. Tchouaméni que é uma espécie de primeiro volante e o Bellingham que sai um pouquinho mais, é uma espécie de segundo volante. Eu vou votar depois. Começa aí, Matheus. É porque eu não sei. Ué, quer me fuder, porra. Também não sei. Olha, bora discutir aqui. Eu acho que são posições diferentes e a gente tem que já trazer isso como parâmetro. Eu não sei se Tchouaméni seria titular. Eu acho, na verdade, que não seria titular da França caso Pogba e Kanté estivessem, né? É uma das melhores duplas de volantes do mundo. E eu acho que seria ali um reserva de luxo, embora seja titular no Real Madrid, atual campeão da Champions League. Bellingham entrou em campo com a Inglaterra. A Inglaterra teve desfalques nas laterais e tal, mas no ataque não teve. E ele foi escolhido ali pelo técnico, né? Southgate, o glorioso Southgate, como titular. Eu acho que eu vou colocar esse critério aí para desempatar essa minha dúvida. Eu vou colocar Jude Bellingham. E é um cara também, obviamente, que pela posição pode resolver mais as partidas. E aí, pô, é ingrato o cara ser primeiro volante, né? Competir com um cara meio atacante é complicado. Eu vou como inglês, mas assim, sustentando minha tese e ressaltando que é uma briga pesadíssima aí. Inclusive, seria uma ótima dupla de volantes, assim, algo absurdo. Mas você foi bem nos argumentos. E aí, Rafa? Vai empatar ou vai definir? Não, eu vou definir, apesar de achar o Tchouaméni um excelente jogador, torcer para essa dupla jogar junto no Real Madrid, mas é uma disputa desleal para o Tchouaméni porque o Bellingham ele joga mais à frente, ele tem mais capacidade de decidir um jogo do que o Tchouaméni, nem só pela posição, mas por Bellingham já vim demonstrando isso no Borussia, decidindo alguns jogos na Champions League. Apesar de que jogar no Real Madrid, ainda mais na sua primeira temporada, e já chegar sendo titular assim, meio que inesperado, né? Porque ninguém esperava a saída de Casemiro, e ele conseguir segurar ali, mas o Bellingham, eu acho que se tivesse entre os dois ali para ser a revelação da Copa, o Bellingham teria mais chance de ser, por jogar mais à frente, talvez decidir o jogo ali num gol, numa assistência. Então eu voto no Bellingham só por isso mesmo. Eu tinha essa tendência em votar no Bellingham também, apesar de ter uma certa dificuldade, porque realmente o Tchouaméni chegou, vestiu a camisa do Real Madrid e não sentiu o peso e está jogando muito. E assim como na França, simplesmente o cara tem que substituir Kanté e Pogba e também não sente o peso. O cara jogando na tranquilidade hoje, cabeça erguida, tocando bola fácil, comandando o meio campo. Realmente tem que deixar uma menção honrosa para ele aqui. Mas o Bellingham tem mais repertório e é um jogador que acaba pisando mais na área e tem mais a chance de contribuir ofensivamente
e, consequentemente, irá se destacar por conta disso, que a gente acaba, né, sempre vendo mais os gols, as assistências. Eu vou acabar votando no Bellingham também, que é o primeiro finalista, e vai enfrentar ou o Musiala ou o Gakpo. Eu vou começar votando. Não sei, não faço ideia, porque realmente é uma disputa e tanto. Cara, como eu já disse aqui, eu acompanho muito o Manchester United. E aí, no início da temporada, o nome do holandês surgiu como uma possível contratação. Eu fui olhar lances, né? Como o cara sempre vai no YouTube, skills, tal jogador. E aí, eu gostei muito do que esse Raco entrega. Gostei muito mesmo, assim. E não à toa ele segue evoluindo e jogando bem, fazendo grande temporada, como todos aqui já falamos sobre todos os jogadores. Mas eu vou levar em consideração o peso do Musiala jogar num Bayern de Munique em relação ao Rakitic que joga no PSV, com números quase que equivalentes, apesar dos de Rakitic ser realmente estrondosos, mas o Musiala não fica tão atrás. E ele chega também como titular de uma seleção alemã que hoje é superior à holandesa. Então, em nível de competitividade, o Musiala consegue entregar no Bayern de Munique e na seleção alemã, apesar de ainda não ter estreado. E por isso é meu voto, eu voto no alemão hoje, no Musiala. E você, Rafa? Eu tenho dificuldade de votar nessa, porque eu votei no Moukoko, mas pela história, como eu falei, que eu gostei da ascensão dele ali. Mas é inegável que o Musiala joga o que eu falei, né, sobre o Gavi e o Rakitic, de ser outro tipo de pressão, outro tipo de exigência, jogar na Alemanha e na Holanda, mais nas ligas assim do que na seleção em si. Mas eu vou mais ou menos pelo critério que eu usei pelo Bellingham. Apesar do Rakitic já ter decidido uma partida, eu acho que a seleção alemã tem mais mecanismos para fazer o Musiala definir um jogo do que o Rakitic. Então, e até de ir mais longe também. Então, pensando por esse lado, eu voto no Musiala só por isso mesmo. Porque se for para ser a revelação da Copa, eu acho mais possível na Alemanha do que na Holanda. Aí, Musiala já decidiu, Matheus. E aí, quer deixar algum comentário ou a gente já pula para a final aí, porque teremos realmente um grandíssimo confronto entre Musiala e Jude Bellingham. Eu só queria falar aqui um pouco sobre a galera que está acompanhando a gente na live, queria agradecer. Muito obrigado aí. Peço que vocês sigam a gente no Instagram, que é o @nacopa22_. Acertei, Gabriel? Acertou e com certeza foi olhar antes de falar. Não olhei não pesquei, tá vendo aí? Mas todo dia eu olho esse Instagram, porra. Alguma hora eu tinha que gravar. Queria mandar um abraço aqui para nossa querida amiga Bianca Andrade, que segundo ela, mandou aqui mensagem no WhatsApp, foi a pessoa que deu o like de número 30. Muito obrigado, Bianca, viu? Tá cobrando cerveja pra gente aqui. Não vai ter cerveja, porque a gente, né, o negócio tá pegando aqui, realmente. Sem Só quando reclamar, Deus. alguma marca de cerveja nos patrocinar e a gente vê. Até lá, É, já que não estão aceitando cerveja na Copa do Catar, manda aqui pra gente umas 2, 3 caixas de cerveja aqui. alô, grandes marcas, né? Alô, Bud, alô, Rai, alô, sei lá, tem vários aí que dá pra. Aqui tem um confronto inglês e alemão. A Alemanha tem uns aí bacana. Opa, o pessoal da Alemanha se estiver assistindo. Inglesa deve ter também, porque inglês bebe. Então deve ter. Então fica aí, já, Deve ter coisa já boa fica, lá. fica o recado aí pra vocês que Ah gostam de na lá, Copa. Bianca Rocha de Sá, arrumar um bar para patrocinar você. Por favor, gente. Pô, Por por favor. gentileza. A gente faz a live do bar. Pra gente é. Pô, mas pague cerveja. Eu não quero receber mais nada. Pague cerveja pra gente que a gente vai.
Pô, Agora, de repente a é gente, um a gente fala. tira-gosto também, pô. Não, Mas calma aí, o Matheus. cafezinho do Escobar. A gente faz É. 3 lives por semana. Se for pro bar, a gente pode mudar para 7. Pô, Por 7 dias na semana, tá tranquilo pra gente. de repente até mais E, de uma por dia, né? Uma é, pré-rodada e pós-rodada, pô. um intensivão aí, Copa do Mundo. Estamos É, preparados para isso. estamos à Ai, disposição aí. Quem quiser patrocinar a gente que esteja assistindo a live, só mandar uma mensagem no direct de Gabriel Rios. por favor. Inclusive, edição especial na Copa no Bar, com certeza. Chega, deu sim. Obrigado aí pela participação e pelo projeto. Eu gostei desse projeto. Vamos ter que apostar aí no Na Copa no Bar, viu, Matheus? Por favor. Mas então, vamos para a final, Matheus. E aí você começa votando Jude Bellingham e Musiala. Pois é, velho. Olha, na semifinal com o Rafa definindo, eu já fiquei um pouco mais aliviado, porque eu tava com a dúvida, assim, a partida de Rakpo, ou Gakpo, seja lá como se pronuncia, foi muito boa, ele definiu contra o Senegal. Bellingham e Musiala, né? Rapaz, eu acho que eu vou utilizar o mesmo argumento que eu utilizei, né, no primeiro embate. E eu. Rapaz, não sei, velho, sinceramente. Eu vou de Musiala. Vou de Musiala justamente por conta do que ele vem entregando lá no Bayern de Munique, né? Um nível de competitividade um pouco acima do Borussia, embora Bellingham hoje seja o grande destaque individual do Borussia Dortmund e já vai estar em outro time. Mas a gente também teve nos últimos anos destaques assim que estouraram no Borussia, saíram para outros times e ainda não conseguiram se provar em times da primeira prateleira. Eu aqui cito 2 exemplos clássicos, né, Pulisic e Jadon Sancho. É Jason ou é Jadon? Sancho. Enfim, a gente teve esses caras aí que Jadon, né? Enfim, o cara eles não conseguiram estourar, embora ainda tenham muito tempo para isso. O Pulisic já fez uma boa estreia de Copa do Mundo agora aí com os Estados Unidos. E a gente também tem um pouco mais fresca a memória da atuação de Bellingham, né? Contra aí, o Irã, já entrou em campo, e Musiala não. Então acho que isso poderia pesar um pouco mais a favor. Vou utilizar esse argumento contra o próprio Bellingham e vou votar em Musiala, porque é um cara que eu já tinha falado aqui em off, né? Quando a gente estava preparando essa lista, que era o cara que eu pensava assim, esse cara vai ser a revelação da Copa, mas levando em consideração que é um confronto muito duro. Muito duro, os dois jogam na Alemanha, os dois são destaque. Bellingham já jogou muito bem aí contra o Irã, mas eu vou de Musiala, esperando que ele faça uma boa estreia já contra a Alemanha, pela Alemanha. Ô, Rafa, um voto pro Musiala. E você que gosta de história, eu vou trazer uma para você aqui, então, tá? Jude Bellingham jogava no Birmingham, da Inglaterra, ele que é inglês, e logo aos 16 anos ele se destacou e foi para o time principal. E aí, aos 17 anos, ele foi procurado por Bayern de Munique, Manchester United, Chelsea e Borussia Dortmund. Ele é vendido por quase 200 milhões de reais, e aí o time inglês aposenta a camisa de número 22, porque com o dinheiro da venda consegue tirar as chances de o time falir. Então, Bellingham acabou salvando o Birmingham. Essa é a história que eu trago para você. Qual é o seu voto? Primeiro, desejar que apareça um desse no Fluminense, pelo amor de Deus. Pra um dinheiro desse ia cair bem, hein? Paz. E antes de votar, só queria pedir uma coisa, que aproveitar essa questão aí do like número 30 da Bianca. Estamos com 199 inscritos. Alguém, por favor, encontra esse outro inscrito aí para chegarmos no 200 e aí subir cada vez mais, mas quem puder divulgar a live aí, apesar de já estar chegando no fim, manda para um primo, para um amigo, pro tio, para avó, não sei. Então, agradeço para quem já está participando e agradeço para quem puder fazer isso.
Mas eu Olha vou. lá, estão dizendo que aqui já foi 200, hein? Então, muito obrigado, Bianca, dizendo que já foi 200. Estamos. A gente está subindo em inscritos aí mais que o novo canal do Casimiro aí. Então, eu tenho certeza, né? Então, assim, estamos bombando aqui nas redes sociais. Obrigado mesmo, gente. Vocês que estão comprando esse projeto junto com a gente aí, estão acompanhando, assistindo lives, assim, quase que iguais às de Gustavo Lima e de Safadão na pandemia, né? Que realmente duravam horas. Mas realmente, muito obrigado pela participação e pelas inscrições, pelas curtidas. Obrigado mesmo, é só o começo, ainda vamos falar muito sobre Copa do Mundo. E agora sim, Rafa, dê seu voto, por favor. Você Eu, está enrolando mais do que os ministros lá que tem que votar. Carmen Lúcia e companhia. eu acho um confronto muito equilibrado. Então eu vou votar pelo futebol que me agrada mais, que é o de Bellingham. É um estilo de jogo que eu gosto bastante. O jeito que ele joga futebol me agradou mais. Eu vou votar nele por, por isso, porque é muito igual, apesar do Musiala ter números melhores no Bayern de Munique, mas me agradou bastante aí o futebol do Bellingham. Bom, para mim, complicado. Não, gente, é sério, é realmente muito difícil. É realmente muito difícil votar, porque são dois jogadores assim espetaculares, amigão. Espetaculares. Só que assim, eu já contratei no FIFA e realmente foi muito bem. Mateuzinho. É verdade, pô. Eu já contratei, foi Inclusive, bem demais. se quiser nos patrocinar aqui, É, também, eu tô precisando do FIFA 23 aí. É, mas o que Rafa falou é verdade, cara. Talvez se eu for apostar assim, eu até posso falar que eu aposto mais no Musiala, sabia? Só que o estilo de jogo do Bellingham realmente me impressiona. E eu acho que é a posição do momento, sabia? Esse novo estilo de volante, assim, que chega bem na área, que é completo, que defende bem, que ataca bem, que passa bem a bola, é muito completo. E talvez eu esteja impactado por esse primeiro jogo, e aí o Musiala não jogou e fica até complicado para ele, que amanhã ele pode chegar a dar show, fazer 3 gols aí, e eu vou voltar aqui, vou gravar um vídeo, eu vou dizer, ó, gente, desculpa, é isso. Mas eu vou votar no Bellingham também, porque realmente o estilo de futebol dele me impressionou bastante. Acho que é um cara muito completo, e quando esse cara chegar num time grande, e ele tem ali, ó, se ele for para o Real Madrid, ele vai substituir Kroos, que já está nessa transição. E aí ele vai jogar demais. Se ele for para o Liverpool, o estilo de jogo do Liverpool, cara, ele vai jogar um absurdo, chega a me dar raiva. Eu não gosto do Liverpool, né? Então chega a me dar raiva. Então realmente eu vou votar no inglês. E esse foi o nosso mata-mata Jude Bellingham, escolhido como por nós aqui, né? Mesmo o Matheus tendo votado no Musiala, mas escolhido por nós como o jogador mais promissor, que talvez chega melhor assim na Copa do Mundo e que pode ser a grande revelação dessa competição, mas realmente são ótimos nomes todos aqui que falamos.